Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês um pouco do nosso curso, que faz parte do programa de Oncologia Essencial. Nesse curso a gente pretende realmente aprofundar sobre os fundamentos do tratamento, do diagnóstico, do cuidado ao paciente com câncer, né? Então, os fundamentos da oncologia moderna para médicos que não lidam com oncologia ou com pacientes com câncer no dia a dia. Mas que, na verdade, isso é um certo paradoxo, porque os pacientes com câncer estão por aí, a todo momento, passando nos nossos consultórios, no pronto-socorro, na emergência, na UTI, e independente de sermos especialistas em oncologia ou de termos tanto interesse em oncologia, esse conhecimento ele é fundamental, porque a incidência do câncer tem aumentado cada vez mais, vai aumentar, a previsão é que isso aumente várias vezes nos próximos 20, 30 anos. No Brasil isso também tem acontecido da mesma forma. Os fatores de risco têm aumentado, né? Então, todos nós estamos mais expostos. E os pacientes estão passando nas nossas avaliações, nossas consultas. E também um outro ponto que é fundamental, nós precisamos entender como orientar o paciente no consultório, como fazer a prevenção, como seguir guidelines de prevenção, né? Tem que lembrar que também que mais de 80% dos diagnósticos de câncer são feitos por médicos que não tratam câncer, que não lidam com câncer. Agora, tem um detalhe, esse diagnóstico pode ser tanto precoce quanto tardio. Infelizmente, a realidade no mundo inteiro, e no Brasil também, é que a maioria desses diagnósticos é feita de uma forma muito tardia, né? No Brasil, a estimativa é que mais de 60% dos casos já chegue de uma forma avançada, muitas vezes metastática, em que o único tratamento possível é um tratamento paliativo. Ou seja, portanto, o paciente já perdeu a cura do câncer. E se formos analisar com cuidado, a maioria desses casos, os pacientes já tinham sintomas antes. Sintomas muitas vezes que confundem com doenças benignas, com outras condições, né? Muitas vezes o paciente não dá valor, mas nós temos que ter esse papel de valorizar. E muitas vezes o paciente também não vem nem com aquela queixa, mas na anamnese, no exame físico, você tem que ter uma alta suspeição. Nós, médicos, temos que ter uma alta suspeição, conhecer os sinais de alerta, conhecer os pontos que a gente deve realmente captar dos pacientes, independente do que eles estão falando espontaneamente, para que com isso a gente tente fazer cada vez mais o diagnóstico precoce do câncer. Então esse ponto eu acho que é fundamental. Além disso, conhecendo muito bem os fatores de risco, a gente vai conseguir explicar para os pacientes o que você deve e o que não deve fazer. Mas isso não vale só para os pacientes, vale para a nossa vida também, para a nossa família. Então, acho que isso é importante, né? E todos nós, obviamente, também de uma forma mais próxima, já tivemos contato com câncer, né? Muitas vezes familiares mais distantes, mais próximos, pessoas muito próximas, amigos, muitas vezes nós mesmos. Então, temos que conhecer um pouco disso, sim, né? As pessoas vêm perguntar para a gente e precisamos ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Então, acho que esse é um dos papéis fundamentais que a gente tem que ter em mente e que não pode faltar no nosso repertório de conhecimento e principalmente, a gente tem que ter alguns desses pontos, alguns desses conhecimentos de forma muito prática, né? Que a gente consiga realmente aplicar de imediato. Eu costumo falar que a gente tem que ter esse conhecimento na ponta da língua, né? Na ponta da mente. Passou um paciente com uma suspeita, um sintoma suspeito, uma história meio estranha, a gente que imediatamente, tendo uma alta suspeição, a gente tem que investigar. E isso não é pouca coisa, isso faz toda a diferença na vida do paciente, nas chances de cura e no resultado que vai desde diminuir sequelas aos pacientes, mas também diminuir custos ao sistema de saúde. E vejam só para vocês terem uma ideia também, um paciente que é diagnosticado numa fase tardia pode custar 10, 20, 30 vezes mais que um paciente detectado de uma forma mais precoce e que vai ter um tratamento curativo. Ou seja, para cada custo de um paciente com doença avançada, poderíamos ter curado 20, 30 se o diagnóstico tivesse feito de forma mais precoce. Então esse é um dos pilares, eu acho, desse curso,
E da prevenção e diagnóstico precoce, a gente tem que lembrar também que tem a detecção através do rastreamento, então precisamos conhecer os guidelines de rastreamento, mas também precisamos conhecer os principais sintomas dos principais tumores que afligem, né, a humanidade. Porque, talvez muitos não saibam, mas a grande maioria dos tumores é diagnosticada pelos sintomas e não pelo rastreamento. Então, são dois pilares do diagnóstico precoce. Tá? E um ponto fundamental também, que eu acho que vale a pena aqui eu ressaltar, é como que esse curso surgiu, como que essa ideia surgiu, né? Eu sempre gostei muito dessa área de educação, de atualização, eu sempre me atualizei bastante, sempre eu gostei de ajudar também colegas, residentes a se atualizarem, a estarem a par das novidades científicas, né? Trabalhei em algumas sociedades médicas e sempre que possível tive esse papel, tanto na cirurgia oncológica brasileira, na cirurgia brasileira, na oncologia, mas também em sociedades internacionais do qual eu participei, liderei, e tendo esse papel de educação para médicos e para os pacientes, para as pessoas, a população, né? Esses são dois dos pilares, inclusive, da Organização Mundial de Saúde sobre o combate ao câncer, sobre o cuidado ao paciente com câncer. São os dois pilares de educação. Um é a educação do paciente, para que as pessoas também se entendam, conheçam o seu corpo, o seu organismo e saibam os sinais de alerta que elas não podem ficar esperando uma consulta, tem que ir atrás, tem que investigar, tem que procurar o seu médico, né? E para os médicos estarem sempre muito bem atualizados, nos sinais precoces, nos novos exames, não fazer exame exageradamente, não custear, não aumentar o custo do sistema de saúde fazendo exames que não precisam, isso também é um ponto muito importante, né? Mas conseguir detectar realmente esses pacientes com câncer de uma forma muito mais precoce. E dessa forma, o paciente pode ter um encaminhamento direto para o melhor tratamento curativo, né? Fazendo também um bom estadiamento, que a gente vai aprender nesse curso que o estadiamento é fundamental. E existem várias formas de estadiamento, vários momentos de estadiamento. E no final das contas, após um bom diagnóstico, a gente vai ver como faz esse diagnóstico. Após um bom diagnóstico, o estadiamento é fundamental para que se faça o planejamento, né? O plano terapêutico. Todo paciente com câncer precisa de um plano. E isso a gente vai entender os principais conceitos disso tudo. Eu tenho certeza que de uma forma bem simples e prática todos vão entender. E vocês vão perceber que na hora que vocês estiverem diante de um paciente com câncer, fica muito mais fácil, a gente fica muito mais seguro em explicar e orientar, e isso reflete diretamente no paciente. Se você está seguro e passa a informação correta, ele também fica mais seguro. Um outro ponto que a gente vai focar nesse curso, vai passar alguns conceitos, é como comunicar uma informação difícil, um diagnóstico de um câncer, como dar uma má notícia, né, num momento como esse. Acho que todos os médicos precisam saber. E muitas vezes a gente não tem isso na faculdade, né? Então, acho que esse é um ponto chave também. Como que a gente comunica isso? Após o diagnóstico, a gente quer passar alguns conceitos fundamentais, básicos do tratamento. Sim, a gente não quer que ninguém saia daqui prescrevendo quimioterapia, fazendo cirurgias que não estão habituados, mas a gente quer que as pessoas entendam, que os colegas entendam, para explicar para os pacientes, mas também lembre o seguinte, o seu paciente, mesmo que ele tenha um câncer e vá tratar com algum colega especialista, ele vai continuar sendo seu. Ele, durante o tratamento, deve acompanhar com cada um de nós, ele deve voltar com a gente também. E tem mais, depois do tratamento ele deve seguir, deve fazer o seguimento, o follow-up, e não só para diminuir sequelas, mas que o paciente volte a ter qualidade, volte à sua vida habitual, mas também que ele continue a prevenção. Porque algumas vezes, pacientes que já tiveram câncer, ou que têm uma história familiar de câncer, isso a gente vai também falar, a causa genética, hereditária do câncer, os pacientes têm que ter uma atenção especial, porque eles podem ter uma incidência maior de outros tumores também, certo? Um outro ponto que a gente vai acabar tocando bastante, e isso vai ser dividido em módulos, eu vou explicar um pouquinho mais depois como é a metodologia do curso, e a gente vai explicar também depois como é que faz esse segmento, como é que os pacientes sobreviventes do câncer,
curados ou ainda com câncer, devem ser seguidos, acompanhados, né? E a gente vai, acho que uma coisa muito importante também é que a gente entenda muito bem como que todas as especialidades se comunicando, interagindo de uma forma interdisciplinar, verdadeiramente, conseguem de forma conjunta, combinada, cuidar melhor desses pacientes oncológicos. Então isso faz uma grande diferença. Hoje em dia a oncologia tem interação com praticamente todas as áreas, né? Patologia, imagem, imagina, é fundamental, UTI, cardiologia, pediatria, plástica, dermatologia, imunologia, nefrologia, reumatologia, uma série de alternativas e que a gente trabalhando junto a gente consegue realmente trazer um resultado cada vez melhor, né? Além disso, a gente vai comentar e destacar alguns dos principais avanços do câncer, não para a gente aplicar diretamente, mas a gente precisa conhecer. Eu acho que é uma curiosidade, é algo que a gente pode precisar explicar para o paciente e que a gente precisa se manter atualizado também. Então vamos falar um pouco de imunoterapia, de novos métodos diagnósticos, novos métodos de recuperação, de reabilitação. Então isso realmente vai dar uma visão geral sobre os principais conceitos do paciente com câncer, que a gente deve conhecer para cuidar melhor do paciente com câncer. E também não é só isso, né? Como a gente viu, por ser a segunda maior causa de mortalidade, e as pessoas estão, infelizmente, tendo cada vez mais uma incidência de câncer, em algumas cidades do Brasil, já em cerca de 10% das cidades, já tem o câncer como primeira causa de mortalidade, e isso tende a crescer. Então, todas as áreas, todas as especialidades, médicos generalistas, médicos de saúde, vão precisar interagir com o médico oncologista. E quando a gente fala a mesma língua, né, a gente conhece os termos, conhece a sequência de tratamento, conhece os principais formas de diagnóstico, de terapêutica, fica muito mais fácil de se comunicar, né? Conhece o estadiamento, então os pacientes é um estádio 4, estádio 3, é um T3N1, então é muito mais fácil, né? Eu tenho certeza que é uma dupla via de comunicação, fica cada vez melhor. Não só médicos que não tratam câncer vão entender melhor o que o oncologista está dizendo, como o oncologista vai entender melhor o que outros médicos estão falando, outras especialidades estão passando por um oncologista. Então, isso vai ajudar bastante, né? Essa era a ideia que eu queria passar para vocês, certo? E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A gente se esforçou, temos uma equipe multidisciplinar, uma equipe médica fantástica, médicos especializados em oncologia, mas não só oncologistas. Temos biólogos, oncologistas clínicos, cirurgiões, patologistas, geneticistas, psiquiatras, pacientes contando suas histórias e várias outras interações que vocês vão aprender bastante também. Certo? Um outro ponto que eu considero fundamental e que eu gostaria assim que todos soubessem é como que a gente pensou nisso, por que essa ideia de tratar a oncologia, mas nós somos assistenciais, eu também faço pesquisa, mas realmente essa parte de educação ela veio de uma realidade e que a gente vive tratando o paciente com câncer a todo momento. Então, a história é o seguinte, eu trato o paciente de tumores gastrointestinais, principalmente do aparelho digestivo alto, tumores de esôfago, pâncreas, fígado, intestino delgado, entre outros. E, infelizmente, o que a gente vê de muitos desses pacientes chegando é uma história assim, olha, eu tenho esses sintomas há 6 meses, há 1 ano, eu fiz tal exame que não deu nada e paramos a investigação por aí. Agora, quando realmente o sintoma ficou extremamente absurdo, as evidências ficaram muito claras, aí sim foi feito o diagnóstico e eu vim procurar vocês. Então a gente percebe que muitas vezes esses pacientes estão rodando, os pacientes muitas vezes por não ter esse conhecimento demoram 6 meses, 1 ano ou mais para procurar, dependendo da intensidade dos sintomas, obviamente, e os sintomas se confundem com doenças benignas, né?
Mas também, muitas vezes, esses pacientes podem passar em atendimentos médicos e não terem os sintomas interpretados de uma forma que possa direcionar para uma investigação e um diagnóstico de câncer numa fase mais precoce. Então, esses pacientes muitas vezes fazem um exame que muitas vezes não é o ideal, ou seja, acaba tendo um custo a mais. Eles podem passar numa consulta, ter aqueles sintomas e se não forem investigados, a gente tem que lembrar o seguinte, esses pacientes podem demorar a passar 3, 4, 5, 6 meses de uma nova consulta, e só aí então ele pode ter o diagnóstico. Então, essa é a realidade. A gente que cuida de câncer, a gente vê isso a todo momento. E aí, vendo isso por diversos anos, eu tinha duas opções, né? Uma, continuar só cuidando um a um do paciente, ou de continuar cuidando, mas de uma forma muito mais ampla, né? De passar esse conhecimento para quem realmente pode mudar esse cenário do conhecimento, do diagnóstico precoce e que atinge realmente a saúde pública no Brasil e no mundo, que são médicos de todas as áreas, né? Então, realmente, precisa ser uma corrente de cuidado, de atenção, de suspeição em oncologia, para que realmente a gente mude esse cenário no Brasil e no mundo. Então, isso faz parte de todos nós médicos temos esse papel sim. E essa era a forma que eu encontrei, que eu achei que a gente poderia ajudar melhor. Então, a gente, em vez de tratar um paciente de cada vez, eu poderia realmente ajudar a passar um pouco desse conhecimento, junto com vários outros colegas especialistas, passar esse conhecimento e ajudar todos os colegas médicos a terem mais segurança, a serem mais efetivos, a terem uma maior suspeição, acompanharem de uma forma adequada os pacientes, a seguirem e não perderem um paciente, não terem insegurança na hora dos pacientes voltarem, né? A gente vê muito, paciente às vezes chega, não, meu médico falou que você já tratou câncer, então você tem que botar no seu oncologista, não precisa vir mais comigo. Não é assim, o paciente precisa acompanhar com todos os colegas de todas as especialidades e também com o oncologista, se eles tiveram câncer, né? Então, esse foi o motivo, esse é o nosso propósito, e realmente a gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis, a gente quer dar segurança, conhecimento atualizado, moderno, de uma forma prática, simples e de aplicação imediata. A gente quer que as pessoas saiam desse curso com conhecimento sedimentado e que possam, no dia seguinte, vendo um paciente, aplicar aquele conhecimento. E por isso, né, que a gente fala que esse curso foi feito de médico para médico. É uma outra parte da história, né? Eu também vou contar agora um pouco dessa outra parte da história, dessa parte mais de educação. Eu também sempre me atualizei bastante, a gente aprende a estudar sozinho, investigar, tudo, mas de uns anos para cá eu também aprendi a fazer cursos, atualizações por via internet, totalmente online, eram muito úteis, me ajudavam bastante. Eu conseguia fazer cursos de gestão, de inovação, de pesquisa, ou mesmo na parte técnica de medicina. Isso não substitui tudo, isso não substitui a prática médica, né? Mas para alguém que já tem um conhecimento médico sedimentado, uma atualização específica, isso pode fazer toda a diferença. Então, eu aprendi que era possível, sim, atualizar em alguns pontos, e se eu quisesse, poderia me aprofundar depois também. E com isso, eu me interessei, com esse propósito que eu já tinha, eu também me atualizei e fui mais a fundo na parte de educação online para médicos, né? E, obviamente, tive como parâmetro também a nossa vida de médico, corrida, né? Que precisa atualizar, precisa cuidar dos pacientes, nos hospitais, no consultório, temos família, temos que ter férias, descanso também. E como que eu fazia para que isso funcionasse melhor para mim? E conversando, obviamente, com outros colegas. Então, a gente realmente criou uma metodologia baseada em metodologias de universidades conhecidas no mundo inteiro e que a gente pudesse aplicar realmente para a vida do médico. Então, adaptamos esses conceitos, essa metodologia para a vida do médico, do profissional de saúde. Então, de uma forma relativamente tranquila, a gente consegue, no seu tempo,
no seu horário de escolha, com a sua dedicação. A dedicação é importante, né? De casa, do plantão, entre uma consulta e outra, conhecer os conceitos que a gente deve conhecer, que todo médico deve conhecer, aprofundar com os materiais específicos, materiais do curso, comparar com materiais que existem livres, né, na internet, através da discussão de casos clínicos também, né? A gente vê uma metodologia de discussão de casos clínicos, então isso vai ser muito interessante. E do aprendizado em grupo, né? A humanidade cresceu aprendendo ou vivendo em comunidade. E é assim que a gente aprende de forma muito interessante, quando a gente debate, quando a gente, além de receber o conhecimento, não só de uma forma professoral, numa aula, mas a gente recebe o conhecimento, a gente, vamos dizer assim, digere, metaboliza, e se a gente consegue explicar isso com nossas próprias palavras, a gente realmente criou uma série de sinapses e conexões que vão ajudar muito no aprendizado. E com isso a gente também consegue fazer um aprendizado de longo prazo, de longa duração. Muitas vezes pode parecer que não, mas a gente recorda muito mais se a gente conseguir preparar o conhecimento dessa forma. E foi isso que a gente preparou para vocês, né? Vamos passar um pouco agora para os temas. E como que o curso vai funcionar, né? Como é a jornada do aluno nesse curso? Bem, primeiro o curso é dividido em 6 módulos e cada módulo é uma semana, né? Então, basicamente, a gente tem os tópicos que precisam ser cobertos em cada módulo, em cada semana, durante os primeiros 4 módulos. Os últimos 2 eu vou explicar depois. Então, aqueles temas têm que ser cobertos e vão ser cobertos com os materiais, com as discussões, com a aula síncrona, que eu vou explicar também para vocês. E os temas são o seguinte, o primeiro módulo a gente vai falar sobre o câncer em geral, a origem do câncer, o que é câncer afinal, a história, um pouco da história, a epidemiologia, até algumas curiosidades, os principais fatores de risco, vocês vão ver como isso é importante, genética, hereditariedade, como que ocorre a formação do câncer. E um outro ponto é que todo módulo vai ter algumas aulas bônus, que podem fugir um pouco do assunto, mas que interagem com esse conhecimento também. Vamos ter os materiais exclusivos, então o caso clínico, o aprendizado colaborativo em grupo, a confecção da primeira parte de um trabalho de conclusão do curso. Isso é fundamental também, porque depois que a gente discutiu, aprendeu, passou a semana, a gente consegue escrever os principais tópicos que a gente aprendeu naquela semana e isso seria entregue no final, no 5º módulo. E a gente segmenta esse conhecimento, né? E isso vai ser muito interessante. Essa fórmula se segue em cada módulo. Então a gente recebe o material no primeiro dia do módulo e no último dia do módulo existe uma aula que a gente chama de aula síncrona, que é uma aula online, um web meeting, em que o professor vai sintetizar o conhecimento, vai debater, vai ouvir a opinião de todos. É um momento também para perguntas, né, e respostas, certo? Além disso, a gente pretende também ter um dia na semana, que será opcional, para tirar dúvidas, e que as pessoas se conheçam melhor, que a gente consiga fazer um networking, né, entre os médicos de várias regiões do país e várias especialidades, tá? Então esse será um modelo, basicamente, que a gente vai seguir em cada módulo. O módulo 2, o tópico principal vai ser prevenção e diagnóstico do câncer. Então vamos entender as principais estratégias de prevenção, né? Vamos reconhecer quais são os grupos de risco que a gente tem que ter mais atenção, quais são as ferramentas de diagnóstico e prevenção, a importância do diagnóstico precoce, como fazer isso, né? Um pouco de patologia, a gente não quer aprofundar, mas conhecer um pouco de como são as nomenclaturas, os tipos de tumores, quais são as metodologias modernas de patologia, né? Como conversar com os pacientes. Então isso vai ser muito interessante. E vocês vão ver também um aprendizado que serve para outras áreas do conhecimento, não só para oncologia. Já o módulo 3, a gente vai falar um pouco do estadiamento e do tratamento.
e a gente vai focar no sistema de estadiamento mais usados, como o estadiamento é feito, em que momentos eles devem ser feitos, como que a assistência como que a assistência multidisciplinar acontece, os principais tratamentos, né? Químio, rádio, cirurgia, quais são os conceitos de cada um, a gente não precisa aprofundar tanto assim. As bases do tratamento paliativo também, e uma aula bônus, como sempre terá. Já o módulo 4, como eu comentei, há um segmento, o follow-up, as inovações e a multidisciplinaridade. O acompanhamento de sequelas, as novas técnicas de diagnóstico, de tratamento, isso tudo a cada módulo discutindo um pedaço daquele caso que a gente começou lá no início, abrangendo os tópicos de cada módulo, de cada semana. No módulo 5, o papel vai ser bastante do aluno em juntar as informações que foi anotando durante cada módulo e fazer um trabalho de conclusão de curso mais completo, que não vai ser um super trabalho. Basicamente, tem a ver com a metodologia de ensino. Então, como você recebe a informação de diversas formas de mídia, no caso, no vídeo, no texto, nas apostilas, você também digere, metaboliza, comenta, discute em comunidade e depois você, quando escreve e resume de uma forma mais tranquila, você recapitula aquilo e aquilo grava ainda mais. Então essa é a função desse 5º módulo. E no 6º, além dessa revisão, a gente quer que as pessoas corrijam, ajudam a interpretar os outros TCCs, são curtos. A ideia é que seja 2, 3 páginas no máximo. E corrigir, você vai corrigindo, vendo novas ideias, a gente vai aprender até um pouco mais. Quanto à avaliação, como ser aprovado no curso? Bem, o que mais vale para aprovação no curso é a participação. É a participação no chat de discussão, nas aulas, nos comentários, perguntas, no trabalho de conclusão de curso, nas discussões das correções dos trabalhos, isso vai ser fundamental. Então vocês vão ver que simplesmente participando, se interessando, se dedicando, o aprendizado sai de uma forma muito prática e, como eu falei, de aplicação imediata. É uma metodologia que permite que a gente faça realmente com o tempo da nossa escolha em qualquer lugar. Então isso realmente tende a democratizar a informação. E vocês vão ver, para aprender esses conceitos fundamentais, essa forma de aprendizado é muito útil e suficiente. Vocês vão entender isso durante o curso também. Então, estou muito animado, espero que todos gostem, tenho certeza que todos vão gostar. E isso pretende ser também um modelo para disseminação do conhecimento em várias áreas, né? A gente sabe que é um modelo que realmente ajuda o médico na sua vida corrida, na sua vida do dia a dia, a aprender conhecimentos para aplicação no dia a dia, né? Como eu falei, no consultório, no pronto-socorro, na UTI, no hospital, na faculdade, em diversos momentos. Então, essa também é uma das funções, né? Já fugindo um pouco desse curso especificamente, mas é uma das funções dessa startup, que é a High Continuum Education, que basicamente quer dar o melhor conhecimento fundamental nos temas principais que acometem a saúde pública e nos temas principais que os médicos, os profissionais de saúde podem ter mais insegurança ou mais dificuldade de se atualizar. Então a função da RAI é fazer a curadoria das informações de uma forma muito prática, com os melhores especialistas, para que isso chegue de uma forma simples, de uma metodologia de aplicação fácil e no tempo do médico, para que realmente todos consigam se atualizar os principais conceitos dos principais temas da saúde pública brasileira. E também, uma outra função da RAI é ajudar o médico a se organizar, né? A ter uma vida mais saudável, a mente tranquila, fazer a gestão da sua vida, do seu consultório. Então, esses serão temas. E comunicação, esses serão temas que vão ser abordados durante as várias oportunidades que todos vão ter aqui para se atualizar sobre os principais temas da medicina dos dias de hoje, né? Pessoal, acho que era isso. Eu fico muito feliz
Espero que todos conheçam as informações, que isso chegue no máximo de pessoas possível. E a gente está aqui aberto a receber a opinião, o feedback de vocês. Espero que todos participem e tenho certeza que vão gostar bastante, tá bom? Então, até uma próxima oportunidade. Até mais, então. Tchau, tchau.